Oi, gente! Hoje eu vim trazer pra vocês a parte 2 de um passo a passo que todo mundo gostou bastante, que foi de aproveitamento de retalhos. Então hoje eu trouxe mais 3 ideias de peças bem facinhas de fazer, que dá pra fazer com os retalhinhos que você tem soltos aí pela casa. E hoje eu foquei em trazer 3 chaveiros diferentes pra vocês. O primeiro é esse aqui, ó, que ele fica com formato de balãozinho aqui do lado. O segundo é esse aqui, que dá pra gente colocar um batom aqui dentro. É bom agora pro inverno, que tá ficando frio e a gente já começa a ter que andar com lip balm na bolsa aí, então deixa penduradinho do lado de fora e já fica bem facinho. E o terceiro é esse chaveirinho de coração aqui, que fica super fofo e dá pra acompanhar as nossas encomendas. Eu sempre gosto de fazer essas peças pra dar como um brinde pras minhas clientes, e eu espero que vocês gostem desse passo a passo. E se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa aqui um comentário pra gente, e também já dá aquele like pra ajudar na divulgação do vídeo. Todos os tecidinhos que eu usei pra fazer essas peças, vocês vão encontrar lá na loja Coisas da Teca, e você pode usar o cupom ARTEDAB nas suas compras pra ganhar um desconto. Vamos ao passo a passo? Para essa nossa primeira peça, a gente vai precisar cortar um pedacinho de tecido medindo 23 por 15. Aqui eu cortei uma vez no tecido e uma vez no nylon acoplado, porque eu vou usar ele como estruturador e como forro. Para quem não conhece, o nylon acoplado ele é assim, ó, ele tem uma espuminha fina na parte de trás e tem um tecidinho lisinho aqui na parte da frente. Então, como eu vou usar esse aqui, já dispensa o uso do forro. Mas você pode usar o material que você tiver em casa. Pode ser um feltrinho, pode ser manta também, normal. Só que aí você vai ter que adicionar forro. Pra parte aqui do acabamento superior, eu cortei 2 retângulos medindo 15 por 6 centímetros. Tô usando aqui um zíper um pouquinho maior do que o tamanho aqui da minha peça. E eu vou usar esse acabamento aqui, ó. Essa pecinha eu comprei na loja de ferragem, essa pecinha aqui, ó, de baixo. Aqui eu coloquei uma argola, mas essa aqui de baixo se chama base pra chaveiro. Ela é assim, ó, parece um sininho e aqui do outro lado tem esses buraquinhos. Daí é só a gente apertar que ele fica preso na peça. E mais um cursor aqui pra colocar na peça que a gente tá fazendo. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser pegar aqui o tecido. Eu vou abrir esse zíper. E vou colocar um ladinho de cada ponta aqui da minha peça, ó. Você vai colocar direito com direito de um lado, passa uma costurinha de segurança, a mesma coisa aqui do outro lado, com os dentinhos voltados pra dentro, ó. Coloco aqui, passo uma costurinha e em seguida a gente vai sobrepor aqui o nosso forro ou acoplado. E daí passar uma costura aqui, a gente depois desvira e rebate essa parte. Aqui, depois de costurado os 2 zíperes, eu desvirei aqui a minha peça, ela vai ficar desse jeito aqui. E agora, eu vou passar um pesponto aqui na beirada de cada zíper e também vou passar uma costura bem na beiradinha aqui pra juntar o tecidinho com o forro. Agora aqui que eu já passei as costurinhas, já tá tudo presinho, aqui ó, a parte do exterior com forro, agora eu vou colocar o meu cursor. E pra colocar o cursor, a gente dobra ele aqui ao meio. Aqui eu cortei já um pedacinho do meu zíper. E eu vou encaixar o cursor, vou tirar ele e depois vou encaixar de volta e posicionar aqui no meio. Ó, gente, aqui então, coloquei o cursor aqui no meio e dei 2 piquezinhos aqui na parte do centro de trás. Agora a gente vai unir aqui, ó, aonde fez o piquezinho com o meio aqui do zíper. Vou prender aqui também. Aqui agora, a gente vai dobrar essa partezinha aqui, ó, pra dentro. E aqui a gente dobra dessa forma, ó. Fazendo um triângulo aqui e joga pra dentro. E aqui eu vou encostar essa pontinha aqui no zíper, que é o limite que eu quero, mas você pode fazer isso com mais ou menos espaço, do jeito que você preferir. Como é uma peça bem simplesinha, bem rapidinha, é legal a gente fazer assim de olho, porque daí agiliza o processo de quando a gente for costurar. Ó, vou prender aqui. A única coisa que a gente precisa cuidar é para que fique do mesmo tamanho dos dois lados.
Aí ajeita bem direitinho aqui esse pedaço, vê se tá do mesmo tamanho. E aí a gente vai passar uma costura pra segurar aqui, ó. Pode passar com o pezinho de máquina pra deixar tudo presinho no lugar aqui, essas duas preguinhas que a gente fez no tecido. Aqui então, gente, eu fechei. E pra fazer o acabamento, a gente vai pegar aquela tirinha de tecido, vai botar ela assim, ó. Com o direito dela pra cima, você posiciona a peça lá na beiradinha dela e abraça aqui a tua pecinha com o tecido. Daí depois de fazer isso, vai passar uma costurinha aqui e aqui a margem de costura, ela é de 1 centímetro. E ele vai ficar depois de costurado desse jeitinho aqui, ó, que eu adiantei pra mostrar pra vocês. Daí a gente puxa esse tecidinho pra fora, ajeita bem ali onde tá a parte da costura e a gente vai dobrar ele 2 vezes pra dentro, ó. Dobra uma vez e depois dobra por cima, aqui, ó, até ele cobrir a primeira costura, bem assim. Aí passa uma costura aqui pra finalizar esse acabamento. Aqui então costurei os acabamentos e a peça vai ficar desse jeitinho aqui, ó, parece um balãozinho aqui na lateral. E agora, como eu comentei, eu vou colocar esse terminal aqui que é pra chaveiro. Se você não tiver esse material, você vai fazer uma alcinha de tecido e vai costurar antes da gente costurar o acabamento. Você costura a alcinha e coloca uma argolinha aqui, que daí quando você virar pra frente ela vai ficar penduradinha aqui desse lado. Esse daqui eu só vou encaixar ele aqui, e aqui atrás, nesses buraquinhos, ele tem alguns dentinhos. Então, esse aqui a gente pressiona ele até os dentinhos entrarem no tecido e ele ficar bem preso. Aqui, ó, gente, pro nosso ficar bem firme, a gente apertou aqui, ó, usando a bundinha da tesoura. Eu abri aqui, ó, e daí você pressiona aqui no meio da tesoura. Tem que pressionar bem forte pra ele ficar bem preso, essa pecinha aqui. E daí ele vai ficar assim, olha. Bom, gente, agora vamos pro nosso segundo chaveirinho, que vai ser aqui pra colocar o batom ou o lip balm. E ele é super fácil de fazer. E você vai precisar pegar aqui, ó, um pedacinho de tecido, um retalhinho de tecido. E aqui no meio eu fiz um retângulo do tamanho de 4 centímetros por 17. Você risca ele no teu tecido e a gente vai passar a costura exatamente em cima desse risco. Porque aí no final a costura vai ficar bem certinha, bem retinha na hora que a gente for virar aqui pra fazer o bolsinho dele. Além disso, eu vou usar aqui um ilhós e uma argolinha. Se você não tiver balancinho pra aplicar o ilhós, usa uma fitinha de cetim, coloca ela aqui na pontinha antes da gente costurar. Aqui então, pessoal, uni um tecido no outro e deixei uma aberturinha aqui pra desvirar na lateralzinha. Vou desvirar aqui por essa parte e depois de desvirar é legal levar pro ferro pra deixar bem assentadinhas as costuras aqui em volta e pra gente fazer o bolsinho também. Pronto, gente, ó, desvirei, aí a gente vai passar no ferro, vai deixar bem retinho. E esse pedaço aqui, que ficou com a abertura, é o pedaço que eu vou dobrar. Então, não precisa se preocupar em fechar isso daqui agora, porque na hora que a gente for passar a costura, a gente já fecha. E aqui, ó, eu vou dobrar cerca de 7 centímetros pra cima aqui, ó. Desse jeito. E daí a gente vai passar uma costurinha de cada lado aqui pra segurar, né, esse bolsinho. Então lembra de dar também um retrocesso quando chegar aqui no topo. Se você quiser, pode fazer a costurinha em formato de U, porque você começa aqui, ó, dá toda a volta aqui em cima pra dar um pespontinho também e finaliza aqui embaixo. Depois de costuradinha, a nossa pecinha vai ficar desse jeitinho aqui. E agora eu vou furar ele aqui no meio com o balancinho. Pode colocar aqui na ponta também, se você quiser, esse ilhós. Pra gente poder colocar o ilhozinho aqui. Pronto, ó, fiz o furo aqui. Agora eu vou colocar o ilhós e vou pressionar aqui o ilhós. E ele vai ficar desse jeitinho. Daí, ó, quando colocar o batonzinho aqui dentro, aí ele fica assim. Aí aqui você pode colocar direto a argolinha aqui dentro do ilhós, ou pode também usar aquela corrente de bolinha, fica bem legal também.
Pra fazer esse último passo a passo aqui, que é um chaveirinho de coração, a gente vai precisar cortar o retalho de tecido um pouquinho maior do que o moldezinho que você estiver usando. Pode ser qualquer um, pode ser de coração, pode ser um quadrado, pode ser estrela, o que você quiser fazer, você vai conseguir fazer desse jeitinho, ó. Aí aqui eu usei uma caneta que apaga com ferro. Se você não tiver, pode usar um lápis bem fraquinho, de modo que depois que a gente passe a costura ele não apareça. E eu coloquei o meu moldezinho aqui em cima e risquei o formatinho do coração ali. Quando a gente consegue encaixar o desenho da estampa dentro do coração, fica bem mais bonitinho também. Aí aqui eu prendi bem com o alfinetinho. E a primeira coisa que eu vou fazer, aqui eu tenho 2 camadinhas de tecido, ó, virada com direito pra baixo. E eu vou pegar minha tesoura de picote e vou cortar a toda a volta aqui, deixando mais ou menos uma distância de meio centímetro dessa borda do meu desenho. Se você não tiver a tesoura de picote, pode cortar com a tesoura reta normal, também vai ficar legal. Só que aí você deve usar um pontinho um pouquinho menor aqui na hora de costurar o coração, pra daí se desfiar, pra ele não abrir a costura. E dá pra usar termolina também pra não desfiar o tecido, mas com a tesourinha de picote ele já não desfia por causa do corte. A gente também vai precisar de um pedacinho de fita e de uma argolinha, e também de um pouquinho de espuma pra encher. Aqui então, olha, eu cortei a toda a volta e a gente, antes de costurar, vai precisar encaixar a fitinha aqui. A gente dobra a fitinha no meio e se você quiser, pode posicionar a fita bem aqui no meio do coraçãozinho ou na lateral, que você achar melhor. Eu vou colocar ela aqui no meio. Desse jeito. Dá pra prender aqui com o alfinetinho a fitinha também. E agora a gente vai passar uma costura bem em cima do risquinho aqui que a gente fez. E vou deixar uma aberturinha bem pequenininha aqui. Pode ser de uns 3 centímetros mais ou menos, pra gente conseguir encher a nossa peça depois. Aqui então passei a costura toda a volta no meu chaveirinho e também já aproveitei que o ferro estava quente e eu apaguei todos os riscos aqui que eu tinha feito na peça, porque depois que ela tá cheia fica um pouquinho chatinho de apagar, daí eu ia ter que apagar com o secador. Então aqui ó, ficou a aberturinha para desvirar e agora eu vou encher com o plumante. E para dar um cheirinho nesse meu chaveiro, eu vou pingar aqui umas 2 gotinhas de essência, porque daí vai dar um cheiro bem gostosinho e vai ficar aqui no plumante. Vou dar uma misturadinha nele aqui, ó. E aí a gente vai encher a nossa peça. Como o buraquinho aqui é bem pequenininho, pega uma pinça pra te ajudar, pra não arrebentar as outras costuras. Daí aqui você enche até ficar bom pra você. Eu acho que não precisa encher muito ele. E aqui, ó, onde ficou a aberturinha, a gente estica, pode empurrar o plumante lá pro outro lado, se você quiser. E aí a gente vai fechar na máquina aqui, completando essa costurinha do ladinho. E ele vai ficar fechadinho. Aí aqui, ó, nessa fitinha eu vou colocar a argolinha de chaveiro também. Então, gente, assim que ficaram os nossos chaveirinhos. Esse aqui de almofadinha, além da pessoa poder usar como chaveiro, ela pode colocar na gaveta também, se você colocar um cheirinho, que nem eu coloquei nesse aqui. E se você quiser fazer só como cheirinho mesmo, você faz sem a fitinha, ou deixa só a fita sem a argola, daí a pessoa só usa no armário ali, que fica bem legal, fica bem cheirosinho. E aqui os outros 2. Nesse aqui, eu coloquei aí essa correntinha de bolinha aqui e pendurei um pingentinho, que daí já dá um charme a mais na peça e fica mega fofo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, que toda semana tem passo a passo novo. Tchau e até a próxima!